Bom dia, pessoal. Hoje a gente vai falar sobre jogos digitais, né? Tá dando uma piscadinha aqui na tela, mas a aula de hoje é jogos digitais, é uma aula que ela acontece na quarta-feira pela manhã e à noite não temos aula às 8h30, tá? Porém, a aula de hoje é bem interessante, é bem legal para quem gosta desse assunto. Para quem desenvolve, é uma boa discussão também, tá? Ótimo. Claro que eu vou falar dentro daquilo que eu conheço, dentro da minha experiência, e em acordo também com aquilo que eu aprendi com as pessoas que eu conheci durante, enfim, durante a minha caminhada, tá? Bom, só relembrando, pessoal, e para todos um bom dia desde já, que vamos abrir aqui. Para tu te inscreveres no site da Proto e pedir uma aula, ou procurar os horários, ou manifestar sua opinião, ou procurar um norte para se informar, para se capacitar, você vai entrar no site da Proto, tá? Vou colocar aqui, pronto. Esse aqui é o site. Então, basicamente, você vai entrar aqui, tá? E daqui vai ter uma sinopse do meu currículo, alguns vídeos, algumas pessoas comentando trabalho, aí vai ter inscrição, tá? Lá em inscrição, justamente, eles vão te jogar para o Google Forms. Para esse Forms aqui, que é um formulário, né? E, obviamente, que ele vai ter... pode, claro. Vai ter também os horários, pessoal. Né? A gente vai ter aqui de segunda a sexta, todos os horários, tá? Que você vai ter aula. Eles vão estar aqui nesse card cinza, tá? Aqui na faixa preta, eu trabalho. Então, eu trabalho para outras instituições e outras iniciativas aqui. Então, nesse horário, não posso estar dando aula, tá? E domingo, tá rosinha aqui, né? É o espaço da minha filha, da minha família, tá bom? Mas você vem aqui, responda o formulário para eu conhecer você, para a gente te encaixar legal numa turma, tá? Aqui no site da Proto. O calendário de aulas vai ser atualizado hoje, né? Finalmente, depois de uma semana terrível que a gente teve aí, vou poder atualizar esse calendário, né? Com uma lista completa das aulas por categoria de aula. Então, todas as aulas de ilustração, todas as aulas de 3D, todas as aulas de design flat, esse tipo de coisa, tá? Vai estar aqui. E no Instagram, tá? Da Proto, que ainda não... Deixa eu ver se consigo logar nele. Eu não me lembro agora a senha dele. Whatever. Né? A gente tem lá todas as miniaturas das aulas que já estão rolando, tá? Então, depois eu mando aqui. Vou até tirar daqui, por enquanto. Depois eu mostro aqui, basicamente, como é que a gente está organizando as aulas e também fazendo alguns splits, né, das aulas para te mostrar melhores momentinhos de cada aula, né? Então, se você não está a fim de ver uma hora, você dá uma olhadinha naquele pequeno split, né, de aulas ali que está rolando, tá? Tá aqui, pronto, né? Já temos 4 horas aqui, né? E claro que tem algumas aulas que não estão disponíveis para visualização, que são arquivos que não ficaram muito bons, etc, etc, tá? Então, no canal da Proto tem todas as aulas. A gente vai montar um playlist com essas aulas ainda. E vem, te inscreve, manda um forms e vamos para cima, tá? Bom dia para todos. Muito bem. Bom, para começar essa aula aqui, eu vou abrir uma tela, tá? Que é uma tela que serve muito para mim, para avaliar aquilo que eu estou produzindo em termos de jogo, né? Seja como board game, seja como experiência de jogo, tá? Pode servir para qualquer tipo de jogo, basicamente, porque são norteadores, né? Bom, mas antes eu tenho que voltar alguns passos atrás e comentar contigo o que eu acho que é game design, tá? E basicamente assim, gente, toda grande área de trabalho que envolva projeto tem uma metodologia de projeto
que ela é um norteador, que ela é um precautivo, vamos falar assim, olha, é um plano de controle, mas também é um plano de coordenação para que aquelas fases de projeto possam dar certo, possam ocorrer e possam te levar para o final do projeto, né? É aquela coisa que eu sempre coloco assim para vocês, basicamente, quando a gente está lidando com um projeto de design, né? A diferença da pessoa que lida com um projeto, né, através da metodologia, e isso é uma noção muito catedrática, tá? Eu venho dessa formação. Você pode até achar que ela é muito, talvez seja muito rígida, né? Já que a gente trabalha com metodologias. Mas ela é uma recorrência, ela é uma corrente de pensamento, tá? As pessoas, a parte da classe desses profissionais pensa dessa maneira. Não estou isolado, tá? Mas, assim, as pessoas que percorrem esse caminho da metodologia do projeto, elas utilizam a metodologia de projeto de maneira a precaver, né? A precaver problemas durante a execução do projeto e de maneira também a assegurar que todas as fases vão gerar ali um resultado que, ao final do processo, vai gerar um produto, né? Um resultado maior, enfim, uma resultante, tá? E isso ocorre para todos os tipos de projetos que vocês vão conhecer aqui na escola própria, né? A gente vai ter horários para desenho, a gente vai ter horários para modelagem 3D, né? Para personagens, por exemplo, a gente vai ter animação, né? A gente vai ter jogo digital, né? Então, assim, todas as maneiras com que vocês vão pensar essas quatro categorias de projetos, elas envolvem metodologias claras, né? Para que serve uma metodologia clara? Por que serve uma metodologia com coordenações muito claras sobre cada fase de projeto? Justamente pelo motivo pelo qual eu já apresentei, para que você as utilize na hora de solucionar os seus problemas de projeto. Eles podem ser bem extensos, bem grandes ou até mesmo bem simplificados. É por isso que as metodologias são muitas, né? Existe uma infinidade bem grande delas, assim. Principalmente se falando em termos de design, existe uma quantidade bem obtusa de metodologias disponíveis, né? Tem um livro chamado Kumar, né? 101 Methods of Design, ou Design Methods, que é incrível, que é um livro realmente bem interessante, bem produzido, e não é só um livrozinho de, de salão de entrada do dentista, ele é um livro que tem texto também, tá? Ele é bem interessante. Eu recomendo que vocês deem uma olhadinha no Kumar. E tem outros livros também que eu recomendo, mas se vocês precisarem de alguma dica sobre o livro, mandem um privado, mandem um e-mail para a gente verificar se eu posso ajudar vocês ou até mesmo mandar o livro, tá? Eu posso simplesmente pegar e mandar o livro para você estudar por conta própria, tá? Então, retomando aqui o assunto, o fato aqui é que as metodologias vão servir para te orientar do início ao final dos projetos, independente do tipo de projeto, e é nesse sentido que as metodologias vão se adaptando, né? E vão sendo imaginadas outras maneiras de gerar metodologias mais adaptadas, mais, como é que coloco assim, mais interessantes e mais assertivas no resultado, tá? Então, poxa, ontem a gente começou a animação, certo? Então, a metodologia para uma produção de animação, ela vai precisar de documentos de pré-produção, ela vai precisar de um pipeline de produção bem coordenado, mas bem ah, produtivo, né? Que produza bem rápido, que seja bem capaz de produzir muita coisa em pouco tempo, né? E no final a gente vai precisar de pessoas ali capacitadas trabalhando para deixar a mídia do jeito que precisa ser entregue, né? A gente vai ter editores só para fazerem um efeito especial, a gente vai ter pessoas revisando a paleta de cores, e a gente vai ter pessoas também revisando o conceito total do produto para entregar para a direção executiva. Isso é o ideal, né?
nem sempre dá para fazer isso aí, né? A gente sabe que o mercado de mídia no Brasil, ele depende dos gigantes, né? Uma coisa que o nosso colega Tomás Queiroz, inclusive, comentou. Para quem precisa entrar em alguns nichos de mercado, é preciso olhar quem está ali disputando com o pequeno produtor, com o produtor indie, né? E essa disputa geralmente é uma disputa desigual, completamente desigual, tá? Isso acontece para mídias, para jogos, para uma série de outros produtos que utilizam design no Brasil, né? E isso é uma conversa que pode te deixar meio cabisbaixo para baixo, mas assim, se você sente que essa é a sua vocação e você tem vontade de encontro a isso, é preciso a gente se motivar, né? E continuar batalhando atrás desse sonho, tá bom? Muito bem. Tendo em vista que eu acho que eu já estou avançando, a gente pode iniciar os comentários da aula de hoje, tá? Eu vou apenas deixar aqui, só verificar se está streamando direitinho. Vou dar um bom dia aqui para o Lucas e para o Bruno Medeiros, que estão comigo aqui diariamente trabalhando nesse muitos projetos, tá? E um bom dia para todo mundo que está ouvindo aí, meus companheiros. Muito bem. Um minutinho. Beleza pura, então. Bom, vamos lá, pessoal. A primeira coisa, e essa é uma pergunta bem norteadora, tá? Isso acontece para quem vai trabalhar com mídias e, né, veículos de publicidade, por exemplo, nesse recorte das mídias, tá? Que é uma pergunta super genérica, né? Mas ela tem uma natureza norteadora também muito básica, né? Aí que tá. Às vezes as perguntas norteadoras elas não têm que ser grandes perguntas e fantásticas, né? Elas têm que ser perguntas objetivas, diretas, sabe? E aqui tem as quatro mais utilizadas aí quando a gente está iniciando um projeto, né? De uma natureza que tem a ver com mídias e design, né? Por que eu estou fazendo essa mídia e ela vai atender a qual cliente, quem é esse cliente e como é que eu posso prestar contas para ele da maneira mais correta, tá? Estou falando de entregas mesmo, né? De tempo, de qualidade, de custo. Quem vai estar trabalhando nesse time e quais são os níveis de expertise que estão envolvidos ali naquela produção, naquela entrega, e o que vai ser entregue, né? Que é a pergunta crucial nesse respeito, sabe? O que vai ser entregue e quais são as fases que compreendem a metodologia dessa para realizar essa entrega, né? É importante vocês entenderem que assim a entrega, né, através de uma metodologia, de um passo a passo específico de um projeto de design, que pode ser dedicado a uma mídia, pode ser dedicado a um jogo, pode ser dedicado a uma ilustração. Basicamente, ela basicamente ela precisa ter algumas precauções, sim. E é necessário que a gente coloque elas, né? Primeira coisa, quando você estiver lidando com o seu cliente,
uma pessoa para quem você vai prestar serviços, primeiro você tem que ter em mente que, por mais que ele seja seu amigo, seu colega ali, ele é seu cliente, tá? E ele tem interesse ali que você entre com uma contrapartida de resultado em troca, obviamente, de uma quantia de dinheiro, né? Ou, enfim, daquilo que você precisa que ele faça para você, de repente, possa ser, né? Não recomendo, não, mas acontece também, né? Então, muitas das vezes, gente, essa entrega, né, desses produtos, desses contratos, desses serviços, ela tem que ser, inclusive, tem que haver uma fase chamada pré-entrega, que é quando é feita uma comunicação, né, específica com as partes que vão estar sendo clientes do projeto, para que seja avaliado o percurso atual dessa entrega, para que seja avaliado exatamente o que vai estar sendo realizado, como vai ser entregue, se falta incluir algum ponto, né? E assim, é, a gente percebe assim que dependendo do tipo de mídia, isso acontece também no mercado de animação, as pessoas que estão trabalhando e as pessoas que estão, enfim, trabalhando dia a dia naquele projeto, elas às vezes elas estão tão envolvidas naquele fluxo, tão envolvidas naquela cadeia de, de, de fases de projeto, que elas não se dão conta de que talvez o projeto esteja indo para um lado errado, né? Muitas vezes acontece isso de maneira muito costumeira, que você começa a fazer trabalhos de maneira serial, né? As empresas começam a fazer trabalhos de maneira serial e começam, obviamente, a gerar trabalhos e produtos menos interessantes do que a média, né? É meio que você começa a trabalhar de uma maneira super mediana e não percebe que os meses estão passando e o trabalho continua mediano. Ele não tem mais picos e nem vales, né? Aliás, vales ele vai ter, e vales eu digo assim, queda de qualidade, porque basicamente o design daquela empresa ou daquele serviço ele vai cair de nível e ele vai continuar caindo. Essa que é a grande questão, tá? Ele vai continuar caindo. Então, assim, às vezes é necessário que a gente contrate um consultor, né? Quando a gente está muitos anos fazendo aquilo, sem às vezes pegar um puxão de orelha, digamos assim, ou às vezes olhar aquilo com cuidado, tá? É muito interessante a gente trazer um consultor para o projeto, para ele coordenar, orientar esse projeto, tá? É muito interessante também a gente também, às vezes, colocar o cliente dentro do processo. Claro que ele não vai acompanhar todo o processo, tá? No final das contas, não é interessante, pelo amor de Deus, você ficar falando com o cliente todo dia, toda semana, né? Dia sim, dia não, todo mês. Não, acho que não é tão interessante, né? Pessoalmente, eu acho que tem que haver uma distância, e essa distância é justamente coordenada pela pré-entrega, né? Que é o momento onde você vai entrar em contato com ele e vai dizer, olha, estamos assim, 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 o objetivo tal foi alcançado e a gente está na direção final de entregar seu projeto, né? Acho que a melhor parte é essa aí, né? E o melhor tipo de relação também é essa aí, tá? De verdade, eu considero que seja isso. Porque no final, se você coloca o cliente permanentemente do seu lado no projeto, você não vai fazer mais nada, né? Seu trabalho vai ser desvalorizado e vai ter uma série de problemas ali na relação com o cliente que vai somente cancelar essa relação de cliente e prestador de serviço, de cliente e empresa, tá? Não é interessante. Mas é interessante que ele participe sim pontualmente na pré-entrega. É interessante que você tenha um consultor para trabalhar com você, avaliar o seu trabalho. Se você já trabalha há mais de 2, 3 anos, é muito interessante que você coloque um consultor para avaliar seu trabalho. E é muito interessante que você tenha, obviamente, pré-entrega e entrega para avaliar o processo do trabalho, compartilhando essas informações com as pessoas, tá? Então, isso é parte do quem. O como, gente, o como é metodologia, tá? O como é basicamente a maneira com que você vai dividir as fases e as etapas de trabalho para avaliar elas dentro do que compreende cada problema dentro do projeto, tá? Isso acontece para design de produto, isso acontece para audiovisual, isso acontece
para pintura, né? Pintores e artistas, vocês sabem que é necessário a gente parar para estudar um componente específico de anatomia, porque aquele componente específico de anatomia ele vai ser aplicado em uma série N de trabalhos que vai ser dividida durante jornadas de pintura, né? Que são muitas horas de pintura. Isso é metodologia. Isso é metodologia, né? A metodologia, gente, ela não é um bicho de sete cabeças. Ela é uma fase, desculpa, ela é uma maneira de organizar o trabalho em termos de ferramentas, de passo a passo e de orientação, norteamento daquilo que você está fazendo, avaliando e produzindo, tá? No final, esse o que ele tem, sim, um significado bem maior do que a entrega, tá? Geralmente ele tem um valor que a empresa precisa muito acrescentar dentro dos produtos e dos serviços, e esse valor ele está muito agregado e você é o responsável pela fabricação desse valor, né? Você está trabalhando para construir esse valor agregado, né? E esse valor agregado, obviamente, pessoal, ele vai envolver todos os interessados no serviço da empresa, né? Os clientes maiores, a rede de fornecedores mais próximas, as pessoas que trabalham dentro da empresa, as pessoas que trabalham fora, os consultores, enfim. Por quê? Porque todas as pessoas precisam estar envolvidas na compreensão, na aquisição e na valorização e reconhecimento do valor da empresa, né? Então, assim, essas 4 perguntinhas são super importantes, tá? Por quê, né? E quais são os objetivos e metas para a gente chegar nesse resultado? Quem envolva pessoas de fora da empresa, dentro da sua atividade pontualmente, tá? Se você trabalha há mais de 2, 3 anos, envolva um consultor. Se você atende empresas pequenas e médias, envolva as empresas pequenas e médias dentro de uma fase de pré-entrega, tá? Como? Escolha uma metodologia massa para você trabalhar, né? E assim eu falo para meus alunos. As metodologias que são ensinadas na faculdade, elas são genéricas, né? Vocês saem da faculdade generalistas. Vocês vão saber enxergar o problema positivo, vocês vão saber enxergar o problema na frente de vocês. Mas pesquise em outras metodologias, né? Pesquise metodologias de audiovisual, pesquise metodologias de projeto, pesquise metodologias de game design, né? Para vocês justamente entenderem que tipo de manuseio vocês vão fazer desse problema de projeto enquanto trabalho na vida de vocês, tá? E o que? Obviamente que o que é um tópico super importante, porque ele é basicamente a natureza da tua entrega, né? A tua entrega é só um cartaz? É só um banner? É só um joguinho? Né? É só um personagem? Não. Muitas vezes, e na maioria das vezes, não é só isso. Essa visão de valor daquilo que você vai entregar, para quem você vai entregar, ela é seminal para você justamente ter uma noção profunda do projeto e conseguir entregar algo de valor para o seu cliente, para a sua empresa, né? Para você realmente prestar contas desse serviço e fazer valer cada centavo daquilo que você vai estar produzindo para eles. Então, é seminal que você entenda que esse o quê é basicamente não só entrega, mas a importância que esse projeto tem para todos os níveis de uma empresa, seja ele estratégico, seja ele operatório, ou seja ele gestionário, né? Tá? Acho que errei esses 3 termos aqui. É estratégico, operacional e... Deixa eu ver. Deixa eu pensar aqui. Depois eu lembro. Os 3 níveis de um empreendimento que utiliza design estratégico, tá? Mas basicamente é isso. Pensem nesses 4 valores aqui, tá? De o que, como, quem e o que, tá bom? Nesse recorte, gente, que é um recorte inicial do trabalho, vamos dar uma olhadinha aqui, que basicamente o que a gente tem aqui, ó. Todo jogo, e isso vai acontecer para o game design, né? Assim, quando eu falar em game design, se você caiu de paraquedas aqui e
não sabe do que se trata, mas sabe o que é design de produto, por exemplo, o game design é a coleção de práticas, tá? E de camadas de profundidade que compõem um projeto de jogo. Tudo passa pelo game design. Né? Quando a gente fala em termos de design de produto ou de animação, a gente fala nas metodologias dessas duas áreas. A gente fala em metodologias de design ou metodologia de animação, bíblia de animação, metodologia de audiovisual, produção audiovisual. A gente fala nesses termos, tá? Aqui no jogo digital, a gente fala de game design, né? E o game design, ele está baseado muito nessa visão ampliada do que é um jogo e daquilo que você vai precisar fazer para medir certos aspectos do jogo que, assim, lá no final, quando você jogar esse jogo na mídia, lançar aquele jogo, eles vão fazer muita falta e você não vai poder recorrer mais se ele já está feito, entendeu? Então, parte disso aí tem a ver com uma avaliação contínua do seu projeto, né? E vamos se lembrar sempre que eu acabei de colocar aqui, que a gente tem pré-avaliações, a gente tem participação de consultores, a gente tem participação da empresa, a gente tem, às vezes, compartilhamento de informações com a comunidade, se ele não for um caso sigiloso. É importante compartilhar o andamento do seu trabalho com a comunidade desenvolvedora, tá? Basicamente, esse triângulo aqui, ó, esse ciclo aqui, que vai estar ligando reality, play and meaning, ele é um microciclo, tá? Eu vou dar uma lida aqui e a gente vai comentar o que ele vai trazer para dentro do teu jogo digital. Realidade. Posso eu usar ou relacionar o uso disso no mundo real? Jogo. Eu acho engajante, imersivo e divertido? Significado. Eu consigo retornar algum valor disso, tá? Isso aqui é bem interessante, porque é o seguinte, em um jogo, para quem está fazendo e para quem está jogando, às vezes há muita discrepância nas situações, né? Às vezes quem está jogando está imaginando uma coisa, está projetando uma coisa, está se precavendo uma situação, tá? E quem não está jogando, aliás, quem vai estar do outro lado utilizando o produto, vai estar tendo uma experiência adversa, diferente daquela que foi projetada, tu entendeu? Então, é muito diferenciado as duas fases. Nem sempre o que eu estou produzindo vai chegar do jeito que eu quero e vai gerar a experiência que eu espero que a pessoa tenha do outro lado da entrega. Então, esses três ciclos aqui, eles têm muito a ver com essa capacidade de você medir essa sensação, né? Esse delay, às vezes, né? Na equivalência da experiência de jogo com a produção do jogo. Tá? Então, o primeiro, ele vai ocorrer sempre de uma maneira muito simbólica, tá? Que é a realidade. Cara, esse jogo, utiliza mecânicas e desenhos e a maneira com que ele ocorre é muito distante da realidade. Se ele é muito distante da realidade, como é que eu posso conectar esse jogo de alguma maneira com a realidade e trazer algumas práticas de engajamento para esse jogo, né? Porque acontece o quê? Em transmídia, e transmídia é uma ideia muito ampla do que acontece na construção de culturas de consumo, é óbvio, mas também culturas de mídia, tá? E da maneira com que essas culturas convergem através de linguagens de mídia também, tá? Só um minutinho. Mãe, Florida. Desculpa, pessoal. Então, bom, são maneiras da gente avaliar os componentes de jogo
e entender como é que a gente pode engajar os jogadores que estão utilizando o jogo, tá? Junto à própria realidade deles. O que isso vai trazer? Mas como assim, Beto? A gente vai transformar um jogo de fantasia e transformar... Como é que, eu não entendi o que você quer dizer. A gente vai alterar o jogo e alterar de maneira que se pareça mais realista? Não, não é isso. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, encontrar boas dinâmicas de jogo para que os usuários consigam utilizar esse material, né, fora do ambiente do jogo, vai trazer muito mais engajamento e, obviamente, ele vai impulsionar muito mais o jogo, né? Porque eles vão poder receber SMS, né, de gamificação, eles vão poder receber mensagens enfim, da empresa, das redes sociais, para se engajar no conteúdo das redes sociais. E isso vai gerar uma série de comportamentos de consumo em torno do jogo que vai ser completamente benéfico para o jogo, uma vez que isso vai consolidar a relação do cliente com o produto, né? E nessa consolidação da relação com o cliente com o produto, fica fidelizado, em alguma maneira, a relação com a marca. Ou seja, a gente aumenta a audiência, o seu jogo ganha mais reconhecimento e você consegue bater as metas da sua organização com mais facilidade. Pode ser uma meta de arrecadação, pode ser uma meta de venda, né? Pode ser uma meta só de atingir determinada audiência, tá? Mas é interessante a gente procurar soluções que consigam ligar comportamentos fora do jogo com o ambiente do jogo, tá? Pode ser referências diretas, né? Com culturas de mídia, tá? Pode ser uma quantidade enorme de coisas. Gamificação, tá bom? Play. Cara, o play é com certeza o problema assim nevrálgico, né, que a gente lida dentro do game design. E o play, ele obviamente ele vai precisar de muito gameplay. Vamos colocar dessa maneira bem simples. O play no game design necessita de muito gameplay, necessita de muito teste, necessita de muita avaliação. Vou contar aqui uma história que deve servir para vocês, que é o seguinte. Nesse recorte que eu estou aqui trabalhando agora, durante esses 3 meses de projeto, tá? A gente está lidando com um tempo muito comprimido de escopo, né? Um tempo muito reduzido, comprimido de escopo, no qual a gente está enfrentando alguns problemas para bater algumas qualidades e para coordenar o projeto. Isso faz todo sentido para a gente, porque lidando com um escopo comprimido de tempo, a gente só tem 2 saídas, que é ou fazer muito pouco ou fazer muito e dar errado. Vamos colocar dessa maneira, tá? Porque a gente tem uma quantidade de dinheiro reduzido, a gente tem um tempo reduzido e a gente tem uma meta grande para alcançar. Então, o que acontece? A gente precisa de profissionais realmente mais experientes para ajudarem a balizar aquilo que vai ser as decisões de projeto aqui, para que a gente consiga também conformar um produto, sabe? Projetar um produto, desenhar um produto que seja, dentro dos moldes que a gente está pensando, ele seja bem entregue, ele seja bem compreendido, ele alcance as metas que ele precisa, tá? Isso inclui uma quantidade enorme de variáveis que a gente já está estudando, que é relação com os clientes, relação com a mídia, relação com a imagem do projeto, né? E aquilo que vai ser entregue. Mas o Play, né? Para a gente, ele é, obviamente, também, ele precisa ser uma aplicação do que a gente já conhece, daquilo que a gente já entende que é a necessidade de um jogo, né? Simples, tá? Mas que ele vai surtir um efeito. A gente acredita que ele vai surtir um efeito, tá? Então, esse surtir efeito, que eu acho que é um direcionamento positivo para quem faz game design. Poxa, o meu jogo, ele alcança entretenimento, ele gera entretenimento, ele gera engajamento, isso tem a ver com a anterior, essa rotatória anterior aqui, né? Que é uma rotatória em que a gente precisa ligar tanto aquilo que está dentro do jogo com outras fases de relação para fora do jogo e da empresa, tá? Outras instâncias disso aqui, mas além de tornar o jogo
realmente um entretenimento engajante, ele é imersivo, ele é realmente divertido, porque outras vezes não, mas existem alguns jogos que você joga já meio que, como é que eu digo, tentando terminar o jogo, né? Não sei se vocês estão assim, né? Alguns jogos você perde as horas jogando, né? Você realmente perde a noção do tempo jogando e não se vê na necessidade de zerar o jogo. Outros jogos você realmente está ali, preciso terminar isso aqui, porque ao mesmo tempo ele é muito engajante, muito imersivo, mas ele é muito mais, como é que eu coloco? De maneira a não ficar muito esquisito, ele é quase um aditivo na tua vida, né? Ele funciona de maneira quase compulsória. Você tem que estar jogando ali, senão você tem um problema, né? E acontece em alguns jogos, você realmente se vê jogando aquele jogo e, sabe, não conseguir parar de jogar, né? Que são fases interessantes do engajamento com o jogo, né? E esse jogar, né, de maneira engajante, imersiva e divertida, ele tem algumas coisas que a gente vai poder falar aqui já já, tá? Sentido, muito legal isso aqui. Isso vai ter muita relação com, de novo, com a primeira esfera ali, tá? Ah, o sentido, pessoal, ele é sim um reconhecimento do valor do jogo, da empresa e das relações que são apresentadas com ele para o público, né? Então, assim, quando eu falei ainda agora que é preciso que a gente conecte alguns fios que estão dentro do ambiente de jogo com a realidade, de maneira a criar situações de engajamento, sentido tem muito a ver com isso. Sentido nesse recorte, ele vai ser justamente tudo aquilo que a gente consegue reconhecer como imagem de marca, como imagem de empresa, como, né, aquilo que representa a empresa e aquilo que vai agregar valor material ou imaterial para a empresa, né? Então, é bem importante isso aqui, porque empresas imensas, grandes realmente, como, enfim, Nintendo, Capcom, Square Enix, esse tipo de coisa, eles têm, obviamente, um grande valor de marca e um grande valor empresarial, mas, claro, obviamente, por causa dos títulos e da enorme propriedade intelectual e financeira que eles têm, que extrapola o mercado dos jogos, isso é óbvio, mas muito também porque os jogadores eles reconhecem ou não reconhecem, né, e retiram o apoio dessas empresas a partir dos títulos vendidos, né? Isso é muito importante, porque o sentido, né, que a gente compreende a partir do jogo, ele vem justamente a partir da satisfação do jogador, né? Quando a empresa consegue entregar algo que o cliente consegue compreender, se engajar, né, encontrar a diversão, né, encontrar entretenimento, ele retribui isso em valor imaterial nas redes sociais. Então, esse sentido, essa esfera do sentido, ela diz muito sobre o reconhecimento das marcas, reconhecimento dos jogos e reconhecimento do atendimento desse cliente. Então, é mega importante que você consiga bater isso aqui. É mega importante, cara. Porque isso vai trazer para você, para sua empresa, sim, né? Reconhecimento daquilo que vocês estão fazendo, né? E isso eu não estou falando de pequena, média, não estou falando de grande, estou falando de pequena, média e grande, porque as redes sociais são para isso, né? A gente sabe que ali a rede de pequenas empresas elas têm maior colaboração entre si e muitas vezes as informações acabam não extrapolando, porque uma empresa ajuda a outra, né? Na média, já existe um burburinho, já existe ali uma consolidação das informações acerca dessas empresas. Na grande, a gente vê só rating, na verdade, né? A gente só chega ao rating, que é o que sobra, né, do atendimento que não é bem sucedido, mas todas elas participam dessas três esferas em que os jogos precisam ser avaliados. Isso aqui acho que é muito importante, tá? São três microciclos nos quais as empresas precisam compreender, trabalhar e engajar, né, para que o cliente tenha enfim, tenha uma acepção de valor aqui, né? Cada uma delas tem nomes diferentes: realidade, o jogo e o sentido.
nenhuma delas está separada uma da outra, e todos atuam de maneira bem importante para a empresa, tá? Muito bem. Tem essa tabelinha aqui, depois eu vou colocar isso lá no site da Proto, tá? De maneira que a gente consiga visualizar isso aqui legal lá no site, né? A gente já está trabalhando para deixar tudo bem instaladinho, tá bom? O que acontece? Cara, assim, quem produz jogo já se viu em situações de ter que avaliar o cenário geral, a configuração geral do game dev, para ver se está tudo indo certo, né? Como isso vai acontecer? Cara, isso vai acontecer uma vez que você vai conseguir avaliar, né, a coordenação entre cada setor de projeto, tá? Então, basicamente, o que acontece? A gente tem uma maneira de pontuar, né, o que está sendo produzido no jogo, e essa maneira de pontuar o que está sendo produzido no jogo, ó, claro que ela vai gerar uma sensação diferente no jogador, né? É aquela coisa que eu estou te colocando, que você tem que ter, como desenvolvedor de jogo, noção. Se você está no banco do desenvolvedor, você está criando uma experiência para alguém que vai jogar. E qual é a sensação e a experiência dessa pessoa que você quer entreter, né? O que que ela vai receber? Quais são os sentidos que ela vai, enfim, usufruir e qual é a reação que ela vai ter diante dessa experiência que você vai gerar, tá? Isso é bem interessante quando você tem que realmente bater uma série de pontos, né? Vamos colocar da seguinte maneira, a gente tem que fazer uma série produzir uma série de comportamentos de jogo, tá? E de fases de jogo, que isso vai gerar de uma maneira, vai gerar uma sensação diferente no cliente, tá? Então, assim, ó, essa tabelinha ela é bem útil para isso, né? Isso ajuda as pessoas que estão trabalhando no game design a coordenar e a pontuar isso aí, né? Porque muitas das vezes os artistas, né, os designers, as pessoas que estão imaginando uma super jornada, como é o caso das pessoas que trabalham na redação, elas não estão pensando no valor que aquilo vai ter para o público, como o público vai se divertir com isso, tá? Então, o que acontece? A gente tem que pensar que tudo aquilo que eu estou fazendo, tudo aquilo que eu estou escrevendo, tudo aquilo que eu estou projetando, tudo aquilo que eu estou pontuando dentro do jogo, vai servir de uma emoção, vai virar uma sensação para o meu jogador. Então, assim, às vezes a gente está. Novamente, isso é o normal, né? Não estou dizendo que exista nada anormal. Essa é o percurso normal. A gente está trabalhando tanto tempo naquilo que a gente não olha para os lados, a gente não vê e não enxerga o desdobramento disso aí em termos de atendimento para o cliente, né? Então, quando a gente pensar basicamente em pontos, em níveis de jogo, em missões dentro do jogo, pode ser pequenas missões, como num jogo de inteligência, em itens virtuais, né? Pode estar relacionado ao inventário de jogo, pode estar relacionado aos inventários de um jogo de RPG, aos rankings, né? Se ele tiver partidas bem estabelecidas, como um jogo de corrida, como um jogo de tiro, e presentes e caridade também vai ter muito a ver com recompensas, né? Dentro e fora da mesa de jogo, como é que isso vai gerar estados e como é que isso vai gerar sensações dentro do jogador? Esse desdobramento, gente, de um atributo de jogo uma sensação no cliente, ele é super natural que a gente esteja verificando isso aí. Porque no final, o que vai importar para o cliente não é isso aqui, não é quantos pontos, quantos níveis, não. É basicamente isso aqui, ó. Cara, eu joguei God of War e eu curti muito. Cara, eu acho que Sonic é uma franquia que já foi muito boa, hoje ela tem dificuldade de permanecer no mercado. Cara, eu acho que a gente está precisando de uma nova franquia para jogos de luta, entendeu? Essas sensações, esses sentimentos, essas noções que o público de jogo tem, precisa ser assim realmente colocado lá em cima como meta de atendimento das empresas, pequenas e grandes, né? Para que justamente isso aqui seja bem consolidado, né?
O que acontece, de fato, no mercado de jogo é que, muitas vezes, o aluno, vamos colocar de maneira geral, ele acaba, né, fazendo, obviamente, durante o período que ele é estudante, ele vai precisar estudar, vai precisar conhecer, vai precisar sentar e produzir, às vezes, coisas que vão ser muito parecidas umas com as outras, né? Então, ele vai utilizar uma metodologia que já é conhecida, ele vai, obviamente, fazer estudo de caso de um jogo que é muito conhecido. Isso é excelente, né? Isso também é o normal, né? Mas o que eu estou esclarecendo aqui é que dentro desse normal, dessa metodologia que ela é excelente e normal, é preciso a gente também ter um olho um pouco mais atencioso para entender qual é realmente a sensação do jogador enquanto de frente com a experiência de jogo, né? Porque isso aqui vai justamente impactar essa esfera aqui da avaliação chamada sentido, tá? Poxa, jogar tal jogo é ótimo, mas eu só jogaria uma vez. Só jogaria uma vez, né? Mas por quê? Cara, porque me sugou muito, porque emocionalmente é um pouco desgastante, eu acho, tá? As pessoas são diferentes, pessoal. As pessoas são diferentes e elas têm sensações diferentes antes dos produtos, antes da realidade dela, tá? O que a gente quer fazer aqui é que tu entenda basicamente como é que funciona, tá? E aonde você quer chegar com o seu cliente. Então, se o seu cliente é uma criança, como é que a criança se expressa e se isso vai, esse jogo vai impactar positivamente, tá? Na maneira com que ela vai se expressar diante do teu jogo, por exemplo, tá? Outra pergunta interessante que poderia ficar: poxa, o meu jogo ele ensina valores bons? Não sei se isso é tão importante para o gameplay como um todo, tá? Não sei se é importante para o gameplay como um todo, né? Por quê? Porque isso vai gerar, claro, vai gerar aqui um impacto nesse ciclo aqui chamado mining, vai gerar muito impacto aqui no mining. Mas de uma maneira ou de outra, esse mining ele é construído através dos tempos, né? Então, esse significado profundo do jogo ele vai acontecer através dos dias, através dos meses, através dos anos. Então, a gente só vai compreender muitas vezes o impacto desse jogo muito tempo depois, como é o caso de Super Metroid, como é o caso de The Last of Us, que tem mulheres no centro do storytelling do jogo, né? Enfim, do storyline do jogo, tá? Outras perguntas que podem aparecer aqui que são pertinentes para ti, né? Cara, ter muitas missões em um jogo de tiro é bom ou de repente eu posso segmentar cada fase, né, como um mundo e colocar pequenas submissões dentro de cada mundo para que o jogador consiga bater essas metas por completo e passar para uma próxima fase. Isso pode ser uma pergunta básica, né? Pode ser uma pergunta bem básica. Poxa, isso pode gerar um outro modo de jogo em que eu faço somente submissões? Posso, pode ser. Ou pode gerar um outro modo de jogo em que não tenho submissões, mas tenho uma missão principal. Eu tenho um main journey, eu tenho uma missão ali axial, principal, sabe? Isso é interessante, tá? Isso aqui vai te ajudar realmente a tomar essas decisões aqui e manter essa curva aqui. Isso aqui tem que ser decrescente, tá? Por que tem que ser decrescente isso aqui? Porque senão, se a gente tiver maior pontuação para cá ou para cá, e acho que isso aqui é o limiar entre as duas coisas, a gente geralmente tem ou jogos muito difíceis, tá? Ou jogos difíceis para cá, na verdade, ou jogos que têm muito mais imagem do que jogo. Esse é um problemão também, né? É quando o jogo tem muito mais publicidade do que ele consegue entregar como produto, como diversão. É um problemão isso aí. Porque, basicamente, a gente precisa estar, sabe, o tempo inteiro atendendo, o tempo inteiro verificando, o tempo inteiro incrementando o jogo e recuperando um dano. Isso é um problemão para quem trabalha do lado daqui, tá? Então, nesse gráfico aqui, é importante que as decisões permaneçam nesse limiar para que, se ele vier para cá, ele não fique muito difícil, e se ele vier para cá, para que ele não fique muito subjetivo, muito agregado à imagem
do jogo, né? Porque se a gente aposta demais nisso aqui, a gente pode ter um jogo que ele tem simplesmente dificuldade de ocorrer, dificuldade de gerar uma diversão de fato, né? A gente coloca, nós vamos gerar somente personagens lindos, maravilhosos, né? Éticos, personagens que não têm falha de caráter, personagens que têm um storytelling perfeito, imaculado, né? Beleza. E qual vai ser o grau de desafio desse jogo? Mantê-los inertes, imaculados e sem falha de caráter, ou submetê-los, sim, a um cenário de dificuldade, onde ele tenha desafios, fases, pontuações, e precise realizar a sua jornada diante das dificuldades, sabe? Essa compreensão que está muito ligada à jornada do herói, ela é seminal aqui, né? Porque senão a gente não gera um entretenimento que seja capaz de justamente extrapolar o meio, né? O meio do jogo, tá? Para extrapolar, né, o jogo, esse valor e essa agregação, ele tem que realmente fazer sentido. Olha como tá, as coisas estão fazendo muito mais, enfim, estão mais claras agora, tá? Ele tem que fazer sentido, né? E para fazer sentido, preciso ter uma dose, sim, de desafio, uma dose de dificuldade, uma dose, sim, de talvez de fibra, tá? Fibra, tá bom? Vamos lá. Espero que esteja bem claro. Se alguém não estiver entendendo, manda aí um recado, manda um e-mail que a gente conversa com você, tá? Isso vai impactar justamente esse gráfico aqui, ó, tá? Né? Se você entendeu esse gráfico aqui, e ele é bem legal para você manusear o seu projeto, né? E avaliar a mecânica do seu projeto, esse gráfico aqui, ele vai ser permanente para você fazer isso, né? Porque ele vai justamente submeter o seu jogo em relação ao tempo, tá? Para que ele seja de fato um jogo interessante, cara. Isso é importante demais, né? E o jogo, para ser interessante, ele vai precisar ter também esse limiar, tá? Ele vai ter que ser um jogo nem tão frustrante, né? Imagina só um jogo que só tem boas telas, boas transições de telas e boas situações visuais, assim, bons animatics e bons, enfim. Tem pouco desafio. É terrível jogar um jogo desse, né? E, ao mesmo tempo, ele é entediante quando ele tem baixa dificuldade, então ele não apresenta desafios, ele não apresenta em nenhuma etapa desafios que ele vai colocar o jogador de frente para o jogo e desafiá-lo, cara, que é o mínimo que o jogo deve fazer. Tá? Esse é o mínimo que o jogo deve fazer. Então, ele pode ser muito frustrante quando ele fornece muita dificuldade, né? Ele se torna muito complexo em termos de jogatina, ele dá muitas missões para o jogador, ele coloca muitos inimigos, mas também coloca uma dificuldade de manusear a tela, isso pode gerar uma grande dificuldade de jogabilidade, né? Problemas de interface pode tornar um jogo frustrante, problemas de mecânica pode tornar um jogo frustrante também. Não é, sabe? A gente tem que comentar que isso é importante também. Mas às vezes uma narrativa também pode deixar o jogo frustrante demais, né? E isso é uma observação que eu deixo para as pessoas que trabalham com redação. A redação, pessoal, vocês têm que realmente escrever imaginando o entretenimento e aquelas reações que o jogador vai ter ao se ver imerso dentro de um jogo e aquilo que ele vai resgatar do jogo sendo bom para ele, tá? A narrativa do jogo ela tem que servir como pano de fundo para o entretenimento. Isso para mim, muito claro, tá? Agora, se a narrativa ela vai ter desdobramentos bem profundos e bem sérios e bem pertinentes para o meio cultural, isso tem que ser desdobrado em direção para o jogador, porque senão, de repente, o que pode estar sendo feito é apenas um jogo para
um edital de cultura e não um jogo para o jogador, que é o que vai sobrar no final, né? Então, nesse respeito, o jogo ele precisa sim ter uma narrativa interessante, engajante, divertida, né? Ela tem que ter desafios claríssimos ali dentro daquela narrativa. Isso é muito certo que precisa ter, mas ao mesmo tempo ela tem que abranger também as outras esferas, talvez, que o projeto precisa abranger, que são esferas culturais, tá? No nosso caso, mas ela também, no final de tudo isso aí, só sobra o divertimento, só vai sobrar o entretenimento do jogador, tá? Então você acaba tendo justamente esse gráfico aqui no final de tudo, que é, poxa, meu jogo ele é tão difícil a ponto de frustrar o meu jogador. O meu jogador ele vai sair mais chateado do que divertido. Eu vou de repente estar criando uma situação de muita dificuldade para ele, tá? Os jogos de hoje são mais fáceis, mas eles são um pouco mais justos com a audiência, de alguma maneira. Eu acredito que sim, né? Principalmente os jogadores mais novos, bem mais novinhos, né? Mas ao mesmo tempo nós já ficamos mais entediados alguns tipos de jogos que são assim relativamente mais fáceis do que eram na década de 90, tá? Na década de 90 tinha jogos que ninguém conseguia zerar, né? Era um ano jogando e, meu irmão, um ano sofrendo, mas então talvez a gente tenha gerado jogadores muito casca-grossas naquele tempo ali. O cara ele foi educado à base de Battletoads, entendeu? Então é um problema isso aí também, tá? Mas eu vou deixar uma observação aqui para os desenvolvedores de jogos, é que depois, gente, da narrativa, depois, enfim, de atender o cliente e depois de cumprir todas as metas visuais do jogo, o que vai sobrar é entretenimento, né? O jogo entretém, o jogo diverte, o jogo não é só um bando de cutscenes, ou o jogo também não me deixa muito chateado e frustrado na hora de jogar, tá? Esse limiar é importante ser procurado também, tá bem? Vamos lá. E dentro desse limiar, obviamente que a gente tem que visualizar as telas lado a lado. Gente, isso é importante, tá? Não é só historinha para neném, não. Esse hábito de visualizar as telas lado a lado, ele vai ocorrer na medida em que a gente consegue justamente medir visualmente se aquele design ele é atraente, tá? E aí eu vou deixar uma observação para os designers mesmo, então por aí, me ouvindo, tá? Me dá só um minutinho aqui. Bom, como é que acontece isso? Tem algumas coisas que parecem bem tolinhas quando às vezes os designers comentam, professores de design comentam, mas que é super recomendado, tá? A primeira coisa delas que eu acho interessante, ela não vai gerar, obviamente, uma reviravolta no teu jogo, mas ela é boa para você não perder controle dele, é fazer um checklist de coisas que você já aprontou, tá? O checklist você pode fazer em forma de tabela, pode ser esse aqui, tá? Que você listou, já tem aqui a quantidade certa da variação de pontos, aqui você tem uma descrição para os níveis. Então, essa tabela é só para controlar realmente o game design, tá? Em forma de checklist. Esse checklist vai servir sim para você bater as metas assim, né, de desenvolvimento do teu jogo, tá? Mas em termos de design, é importante que a gente também tenha uma direção de arte que a gente consiga visualizar todos os componentes de uma vez só, para avaliar o quanto atraente é isso e o que falta para ficar bom, né? É aquela coisa, cara, o que é que falta para esse projeto ficar bom e onde é que ele precisa melhorar? E é basicamente o que está acontecendo aqui, tá? Quando você precisa entregar uma tela de jogo, precisa entregar um jogo pronto, é muito importante que você visualize todas as telas de teste,
do teu jogo de uma maneira só para entender a maneira com que ela realmente, ela tem que ser atraente, dois, ela tem que ser funcional, três, ela tem que mostrar as informações necessárias para o jogador se localizar dentro da tela, quatro, ela tem que ter, obviamente, a imagem de marca do jogo, e se você quiser da empresa, isso eu acho facultativo, cada um faz como quiser, e cinco, o coletivo, né? A coletividade dessas telas tem que ser muito bonitinha, né? Porque no final das coisas também, isso tem um peso muito grande na hora da pessoa jogar, tá? Essa questão que eu coloquei aqui, de ter um limiar de jogo, é, para mim, o mais importante para uma experiência de jogo. Mas eu não posso esquecer que o design do jogo ele tem que ser muito massa, porque ele pode também pegar uma audiência que está ligada no jogo como tela bonitinha para jogar. Às vezes a pessoa só quer abrir um aplicativo visualmente bonitinho para jogar, não quer também se envolver com grandes jornadas de dificuldade de jogo, né? A gente joga jogos digitais no celular por uma razão muito simples. Eles são portáteis, eles são bonitinhos e eles são bacanas para o olho, né? Quanto mais elementos na tela, melhor, né? Isso não vai implicar em serem mais ou menos difíceis, mas quanto mais componentes de tela na tela do meu jogo digital, com certeza maior vai ser a minha distração, maior vai ser a minha diversão, maior vai ser meu engajamento com esse jogo digital. Então isso vai ter a ver com a paleta de cores, vai ter a ver com o design dos personagens, vai ter a ver se a minha tela tem animações, vai ter a ver se os meus ícones eles são legíveis, importante para o design entender isso. Se o meu ícone for legível, obviamente que a função que ele compra no meu jogo vai ser inteligível, vai ser compreensível, né? Isso aqui é super importante para quem produz jogos, porque eu fazendo um ícone mal feito, o meu jogador pode ter uma compreensão completamente errada do que ele está fazendo dentro do jogo. Então, essa esfera aqui das miniaturas do jogo, né, esse campo das miniaturas do jogo aqui na interface do jogo, ela é bem importante para comunicar justamente as informações do meu Game Balance. Tá? Que é aquela perguntinha que eu já deixei bem claro e vai ficar aqui gravado. Os meus atributos de jogos respondem de maneira assim equivalente a uma emoção, a um entretenimento, e ele recupera, né, isso do meu cliente. Eu consigo recuperar esse engajamento, esse entretenimento do meu cliente, sim ou não, entendeu? Em que eu posso, ao recuperar, em que eu posso transformar esse entretenimento que o meu cliente está recebendo, tá? E isso vai rebater basicamente aqui em reality, tá? Quando eu consigo recuperar esse valor acrescido de marca e de entretenimento e de atendimento do meu cliente, em que eu consigo recuperar e traduzir isso em marca para minha empresa e para mim, que sou desenvolvedor? Muito importante, porque a gente está falando aqui de pequenas empresas, de médias empresas, né? Que tem pessoas trabalhando ali dentro, né, de um problema super pequenininho, numa esfera pequena, mas que quer expandir, quer escalar, quer aumentar o valor disso aí para o mercado. Tá? É super importante isso aqui mesmo, de verdade, tá? Então, designers, fiquem atentos, tá? Durante toda a jornada, comparem todas as telas, vejam o que falta ser feito para ficar bonito visualmente, para ficar compreensível, né, em termos de design, para ficar, acima de tudo, atraente e para ser realmente relevante o design do jogo para o cliente, né? Porque isso também vai trazer, vai recuperar ativos para a empresa, vai recuperar valor imaterial para a empresa também, tá? Gente, para terminar, tá bem aqui, ó. Eu tenho esse flowzinho aqui, ó, que ele vai subindo, tá? Dá uma olhadinha aqui, ó. Tá? O que acontece? Todo jogador, né? Ele vai, como é que eu digo? Ele vai ter uma escalada, né? Dentro de um jogo, tá? E assim, isso acontece, está acontecendo, acho que de maneira mais interessante. Não é a regra, tá? Mas isso acontece em
num recorte menor, né? Que os jogadores eles tendem como é que eu digo assim? Tendem a pesquisar a formação e informação sobre os seus jogos e acabam se engajando, né? Num ciclo de desenvolvimento. Isso é talvez a maioria de vocês que esteja vendo aqui esse jogo, né? O sonho de virar um game dev, obviamente, partiu da paixão pelo jogo. Normal que seja assim, né? Acho que acontece também com toda a profissão, né? Você ama a ideia de fazer uma casa, ou você ama a ideia de fazer um produto, um carro, ou você ama a ideia de ser um bom gestor de empresa. Tem gente que tem esse sonho, tem que respeitar, né? Assim como tem gente que coloca lá em cima a ideia de ser um desenvolvedor de jogo. Bom, esse ciclo, gente, de aprendizado, ele tem que ser, ah, como é que eu coloco isso para vocês? Ele tem que ser visto com bastante, como é que eu coloco? Alimentação de conteúdo, sabe? Isso tem que ser realmente, sabe, educado aos passinhos, sabe? Porque acontece? E assim, a recomendação que eu deixo para vocês é não parem de estudar nunca, tá? Quando você vai subindo esse degrauzinho aqui, né, de jogador e desenvolvedor, né, você vai conseguir, com certeza, olhar com mais crítica e olhar ah, com mais também paciência, né, para aquilo que acontece na audiência, dentro da audiência dos jogos, sabe? Porque assim você começa a enxergar os erros dos desenvolvedores como os próprios erros que você teria, né, na posição de desenvolvedor. Então é o seguinte, toda vez que você se sentir numa posição desconfortável como desenvolvedor, tente pensar também como é que está sendo a posição do jogador, né? Isso vai te levar a compreender basicamente o que é que ele precisa receber, tá? Nesse recorte aqui, existe uma infinidade de jogos fora do catálogo, vamos colocar assim, que não se encaixa dentro de uma vitrine, não se encaixa numa categoria, não se encaixa em um catálogo de jogo, né? Muito porque talvez ou ele seja um jogo muito futurista, ele ainda não encontrou o nicho dele, ou muito porque talvez ele tenha realmente se dedicado a atender uma demanda que não é mercadológica, que às vezes é uma demanda educativa, que às vezes é uma demanda ah, até de um outro tipo de mídia, né? Às vezes os jogos eles estão ali para cumprir uma função, mas na verdade ele é um outro produto de mídia completamente diferente. Ele deveria ter sido uma animação, deveria ter sido um filme, deveria ter sido uma história em quadrinhos, né? Isso vai acontecer normalmente quando você realmente tiver uma paixão por alguma coisa e esteja buscando realizar aquela paixão, né? Mas como desenvolvedor de jogo, e isso vai ocorrer em acordo com o tempo, você vai conseguir enxergar essas situações em que você estando no local daquele desenvolvedor, você teria as mesmas decisões ou você poderia ver as coisas da mesma maneira que ele está vendo, né? E se ele não chegou, obviamente, num resultado bom no jogo dele, alguma coisa aconteceu ali, né? Então, assim, e eu acho que isso é empatia, né? O nome disso aí é empatia, na real. Quando você passa a ver os produtos que você joga a partir dos olhos do desenvolvedor, você aprende muito com isso aqui, muito mesmo. Porque você realmente começa a enxergar aonde os gargalos poderiam se estar havendo dentro daquilo que você está produzindo, dentro daquilo que você está realizando, dentro daquilo que você deseja concretizar em termos de desenvolvimento de jogo, tá? Essa é a minha última palavra de hoje, pessoal. Vamos finalizando por aqui, tá? Logo, logo essa aula vai estar na lista do YouTube. Entra no site da Proto, obviamente, está aqui streamando direto por lá, mas também pelo YouTube, né? Manda o teu formulário para mim, né? Hoje, até o final da semana, eu já não posso falar mais hoje, porque eu estou prometendo muito, mas até o final de semana o calendário de hoje vai estar
completo e organizado aqui no site da Proto, tá? A gente tem no Instagram também, Proto Design Brasil, e tem o canal do Prof. Bento lá, onde a gente posta as miniaturas e um split das aulas com a melhor parte das aulas, né? Então, dessa maneira, tu não tem que ver a aula inteira para, enfim, procurar o que você precisa. A gente coloca o melhor trechinho lá também. Tá bom? Gente, é isso. Boa quarta-feira para todo mundo. Quinta-feira, só 3D, tá bom? Sexta-feira, teoria pela manhã. Grande abraço, pessoal. Valeu.